O domínio brasileiro nas competições sul-americanas nos últimos anos tem incomodado muito torcedores e jornalistas de outros países. Em 2021, onde tivemos 3 dos 4 semifinalistas da Libertadores, além dos 2 finalistas da Sul-Americana, foi a gota d'água para eles. Você vai ver agora como que eles estão lidando com a hegemonia brasileira nas competições internacionais. Los brasileños están contratando todo. Claro, no contratan a los jugadores de la primera línea porque todavía no les alcanza la tela para con ello. Pero están contratando jugadores de muy primer nivel que se están volviendo a Brasil y están aplastando en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. No sé de dónde sacan tanta plata porque me cuentan, a ver, no tengo datos fehacientes, pero dicen que económicamente Brasil está muy mal. Sin embargo, en el fútbol el dineral que hay en Brasil es una cosa de locos. Diego Costa, que ganaba 10 millones de dólares en el Atlético Madrid, está jugando en Brasil. Tal vez no ganando 10 millones, pero sí ganando 5 o 6. Esto es lo que siempre hemos hablado nosotros. Y después se festejan a esos equipos porque son ganadores, porque tienen estirpe, porque la camiseta pesa. Es un cuento, señores. Es plata. Es plata, claro, que tienen o que piden prestada, pero es plata. Es lamentable lo que está pasando. Está bien, ellos tienen cómo conseguirla. No sé si no se están endeudando. El tiempo dirá si están haciendo lo correcto o están haciendo cualquier cosa en nombre del triunfo. Pero es lamentable, perdemos la competitividad, algo que nos enorgullecía a los sudamericanos que había en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. No. Los otros días, Barcelona de Ecuador evitó que fueran cuatro equipos brasileños en semis de Copa Libertadores. O sea, ¿en qué estamos? Mucho no significa bueno. Por eso yo volvería campeones y subcampeones Copa Libertadores, totalmente. 2 por país y entonces ya no habría más ese problema. Sí, José. Totalmente. Yo entiendo el fondo de su comentario, Jorge. Usted quiere una competencia más justa, una competencia más cerrada, donde haya incertidumbre en cuanto al resultado, incertidumbre sobre qué país o qué club va a terminar ganando la Copa Libertadores. Pero el fútbol es un negocio y yo creo, y yo me sumo a eso, no nada más por el negocio, sino desde el punto de vista del espectáculo. Yo quiero ver a los mejores futbolistas de América. Y si los mejores futbolistas están en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, para que no se ofenda Richard, pues que vayan esos equipos, porque al final de cuentas hoy la Copa Libertadores es un producto y como producto compite con otras ligas, compite con series de televisión, entonces usted tiene que poner lo mejor que tenga disponible. La verdad es que yo sospecho, y ojalá que no sea así, que va a haber un dominio de los conjuntos brasileños por un largo rato. Sí. ¿A qué se debe la supremacía brasileña en Copa Libertadores? ¿Falta un fair play financiero? ¿Cómo? ¿Vamos a castigar que equipos quieran invertir? Bueno, es otro ritmo en este fútbol que practican los brasileños. No sé. ¿Tienen beneficios arbitrales? ¿Otro cuál sería? Hay varios otros. Hay varios. Por eso. Brasileños son... Esencia son buenos. De técnica. Técnica y físicamente también. La pista. Dale, Fernando. Y eso significa que nosotros tengamos que, en razón de lo que tú estabas diciendo, que resignarnos y simplemente, ¿sabe qué? Y los hinchas chilenos, mire, ¿sabe qué? Cada vez que haya Copa Libertadores ni se interese porque no va a pasar nada. ¿Sí? Ah, esa es. ¿Sí? No, esa es. Siempre nos ganaron. Siempre. No, más pero se les puede ganar. Siempre nos casi ganaron. Nunca. Casi nunca. Se les puede ganar. Casi nunca. Casi nunca, ¿sí? Pero se les puede ganar. Bueno, sí. Si no habría esperanza. Tienes que aferrar a eso. Pero, claro, pero de vez en cuando puede sorprender. Claro. La vida es eso, hay esperanza. Bueno. Pero normalmente y casi siempre no le vas a ganar. El otro día estábamos cerca. Sí, el otro está bien. Porque lo hemos hablado, había 2 equipos brasileños. Pero si tú puedes meter 2 equipos chilenos. Hoy yo te aseguro que tú pones no 6, no 8, pon 10 equipos chilenos a competir en Copa Libertadores y los 10 van a ir eliminados. Por supuesto. Ah, bueno, entonces no tiene que ver con la cantidad de cupos, tiene que ver con algo anterior. Me tocó hacer la previa del partido Palmeiras
de Católica Palmeiras acá en Santiago. Estuve con el Nico Perich. Te vimos y hablaste con nosotros, que te No, sí, lo que pasa es que ahí me tocó ver números. ¿Ya? La plantilla son 8 veces más. Los ingresos de televisión son 7 veces. Entonces es eso. No es que tenga... ¿Y cómo vas a levantar los ingresos de televisión frente a un campeonato que es el quinto mejor del mundo? A un país que es... De 200 millones de habitantes. Pero ¿por qué? Flamengo tiene el club que tiene más hinchas en el mundo, que no sé cuántos serán firmados. Te lo puedo asegurar. Mira, Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro pueden competir en la Champions. Competir en la Champions, mira lo que te digo. Con los jugadores que tienen, que vienen de... ¿Por qué tú te niegas? Bom, além dos programas esportivos, olha só como alguns dos principais portais internacionais também estão falando do domínio brasileiro. Aqui a gente tem uma reportagem da ESPN na Argentina dizendo: a hegemonia do Brasil na Libertadores em 2021, motivos e possíveis soluções para o restante da América do Sul. No início da reportagem diz o seguinte: das últimas 11 edições da Libertadores, 7 foram vencidas por clubes brasileiros. É impossível competir contra o nível dos brasileiros? Ano após ano, parece que o sonho de conquistar a Libertadores está mais distante para os times sul-americanos em relação ao nível exibido pelo Brasil. Tanto Boca quanto River, os maiores expoentes da Argentina, sucumbiram ao poder do Brasileirão nas últimas edições que disputaram. No caso de Uruguai, Colômbia, Chile, Paraguai, Equador e Peru, as chances de coroação estão desaparecendo e seus times copeiros mal sonham em poder chegar a uma fase decisiva. Mas não é só em relação aos títulos que eles estão incomodados. Pouco tempo depois do Galo anunciar a chegada do zagueiro Godín, tivemos a seguinte reportagem no jornal Olé da Argentina. Godín e outras figuras que deixam a Europa pelo samba brasileiro. O histórico uruguaio voltou ao futebol sul-americano após 15 anos na elite do velho continente para assinar com o Atlético Mineiro e traz mais um nome para a lista de craques que chegaram ao Brasileirão. A reportagem já começa dizendo: é abismal. A diferença de poder de investimento e as contratações feitas pelos times do futebol brasileiro e do restante da América do Sul não para de aumentar. Enquanto River e Boca, os únicos times argentinos que parecem lutar com eles nessa área, estão animados com os retornos de Quinteiro e Benedetto, do outro lado das cataratas, o Atlético Mineiro acertou a chegada de Godín. Outra reportagem do jornal Olé pergunta: de onde os times brasileiros conseguem o dinheiro para contratar? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e mais. Todos gastam milhões e compram craques. Como que eles fazem? A reportagem começa da seguinte forma: o Corinthians quer Cavani ou Luis Soares, o Flamengo atrás de Coutinho, Palmeiras e Atlético Mineiro com elencos repletos de estrelas querem mantê-los e querem ainda mais. Todas essas manchetes aparecem semana após semana nos principais portais brasileiros que acompanham de perto o futebol do país. Os exemplos anteriores são suficientes. Felipe Luiz, Hulk, Davi Luiz, Gabigol, Felipe Melo, Diego Costa. A lista poderia se estender por várias outras linhas para provar que essas notícias não são apenas especulações jornalísticas. E isso sem contar os craques que em outros momentos já teriam ido para a Europa, mas que o dinheiro brasileiro consegue mantê-los em suas equipes. A verdade é que a dimensão do mercado desse país, composto pela impressionante distribuição de prêmios, venda de jogadores de futebol em muitos milhões de dólares e a venda de direitos de transmissão dos jogos, permite que os referidos clubes joguem efetivamente numa outra liga. É assim que eles fazem a diferença com seus rivais nas Copas organizadas pela Conmebol. O Flamengo, por exemplo, tem o elenco mais completo da América do Sul. Apenas Atlético Mineiro e Palmeiras competem no mesmo nível. O clube carioca é o mais sólido financeiramente do Brasil e deve muito aos seus milhões de torcedores que lotam estádios, compram camisas e geram renda. O Palmeiras também tem milhões de motivos para contratar. Ao se sagrar campeão pelo segundo ano consecutivo, conquistou o prêmio 2 vezes em apenas 2 temporadas, pelas quais acumula mais de 45 milhões de dólares. Nem tudo isso vai para os cofres do clube para que os dirigentes decidam o que fazer com esse dinheiro, mas muito vai para o elenco e a comissão técnica como um bônus pelos objetivos. Além disso, o Verdão acertou agora com a Globo um contrato de 3 anos, em troca de 150 milhões de reais. Um número impressionante que poucas equipes na América do Sul podem alcançar apenas pelos direitos de imagem de televisão. E também fala sobre o Corinthians. Longe de lutar por coisas importantes nos últimos anos, pelo menos em nível continental, o Timão pretende jogar à altura desses grandes times e ter fortes aspirações na Copa Libertadores de 2022. Por isso, embora pareça mais difícil agora, o nome de Cavani para reforçar o ataque. Outros sonham com Luis Soares, que não renovaria com o Atlético de Madrid. E não fica só na Argentina não.
Esse portal aqui, El Colombiano, pergunta por que o Império Brasileiro cresceu no futebol sul-americano. Já o Futebol Red, Brasil está em outro patamar e Estrela retorna para a Copa Libertadores. Isso pouco tempo depois de Paulinho ter sido anunciado no Corinthians. O portal Medio Tiempo fala Brasil e seu domínio brutal na Libertadores nos últimos 11 anos. Os clubes brasileiros dominaram a última década da Libertadores e se aproximam do recorde de campeonatos que a Argentina ostenta. E até na Espanha, no AS fala domínio brasileiro sem precedentes na América do Sul. No La Nación da Argentina, pouco antes da final da Libertadores, tivemos a seguinte reportagem. Palmeiras e Flamengo definirão uma Libertadores cada vez mais brasileira. Na matéria, tem o seguinte destaque. O Brasil garante o seu 21º título no torneio e começa a aparecer no terraço, onde ainda estão os clubes argentinos com 25 conquistas. No entanto, essa vantagem que nosso país ainda mantém no ranking de vencedores parece ter vida curta, já que a diferença, sobretudo econômica, entre os clubes de ambos os países continua se inclinando cada vez mais para o lado brasileiro. Aqui também no portal Semana, times brasileiros reinam no futebol sul-americano. Assim como no Infobay, porque o Brasil domina amplamente o futebol sul-americano, a diferença milionária com a Argentina. No Clarim, porque os clubes brasileiros se tornaram os donos absolutos da América. E até na CNN em espanhol, clubes brasileiros e ingleses dominaram o mundo do futebol em 2021. Neste ano, a América do Sul foi sem dúvidas dominada por times brasileiros. Bom, uma coisa está clara, o domínio brasileiro nas competições internacionais é evidente e parece aumentar a cada ano. No ritmo atual, é questão de tempo o Brasil passar a Argentina no ranking de títulos da Libertadores. Se algo deve ser feito para aumentar a competitividade, essa é uma discussão que fica para outro vídeo. Mas é isso, curtiu? Então deixa o like e fala aí nos comentários quem é que vai ser o próximo campeão da Libertadores. Vai ser o teu time? Fala aí.